Elias surgiu como um enigma no cenário bíblico, vindo de Gileade, uma terra seca e aparentemente sem grande importância. No entanto, não foi sua origem que o tornou notório, mas sim suas ações poderosas e sua fé inabalável em Deus. Imagine um homem comum, sem antecedentes notáveis, mas com uma missão divina que o faria confrontar reis e desafiar nações inteiras. Assim era Elias, um profeta cuja vida não precisou de muitos registros escritos para deixar um legado eterno. Deus, o Criador dos céus e da terra, escolheu Elias para ser a voz que traria sua mensagem em tempos de grande apostasia e idolatria. Ninguém esperava que de uma região árida e esquecida, surgisse alguém tão determinado e corajoso. Elias era como um oásis em meio ao deserto espiritual que se espalhava por Israel. Em um mundo onde o pecado parecia prevalecer e a fé se tornava algo escasso, ele se levantou como um farol de esperança, trazendo a verdade da palavra de Deus com ousadia. Imagine a coragem necessária para enfrentar reis e anunciar profecias que ninguém queria ouvir. É esse tipo de fé que Deus espera de nós em momentos de adversidade, uma fé que, mesmo diante dos maiores desafios, não hesita em confiar no poder do Espírito Santo. Elias não precisou de títulos ou riquezas para cumprir seu propósito. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas na confiança inabalável em Deus e na sua palavra. Assim como ele, somos chamados a viver uma vida de fé e coragem, confiando que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus permanece firme e fiel. Não há lugar para o medo quando sabemos que o Deus do universo nos guia e nos sustenta, assim como fez com Elias. Afinal, o que é o mundo e seus desafios comparados ao poder do Altíssimo? Se olharmos para a vida de Elias, podemos aprender que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossa origem ou situação atual. Não importa onde estamos ou de onde viemos, o que importa é estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus e seguir seu chamado. Elias nos ensina que a salvação e a vida eterna não são reservadas apenas para os grandes e poderosos, mas para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo e se comprometem a viver segundo os princípios do reino de Deus. Você já parou para pensar como Deus pode estar te chamando para uma missão especial? Como Elias, você pode ser a voz de esperança em meio ao caos. Um detalhe interessante sobre Elias é que, apesar de sua fama e impacto, sua vida foi marcada pela simplicidade. Ele não buscava glória para si mesmo, mas vivia para exaltar o nome de Deus. Esse é um lembrete poderoso para todos nós: o verdadeiro sucesso não está em nossos feitos pessoais, mas em nossa fidelidade a Deus e em como usamos nossas vidas para refletir sua glória. Mesmo em tempos de escuridão, Elias nos mostra que, com fé, oração e confiança na palavra de Deus, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos do Criador. Que tipo de impacto você deseja deixar no mundo? Elias nos desafia a olhar além do que é visível. Ele nos convida a acreditar que, com Deus, nada é impossível. Sua vida foi uma demonstração viva do poder da fé e do Espírito Santo em ação. E não pense que Elias era diferente de nós. Ele era humano, sujeito às mesmas fraquezas e desafios que todos enfrentamos. No entanto, o que o distinguia era sua total dependência de Deus e sua disposição de ser usado por Ele. Você já considerou o que poderia acontecer se você colocasse toda a sua confiança em Deus como Elias fez? A história de Elias nos mostra que, mesmo em meio às maiores adversidades, Deus permanece presente e ativo em nossas vidas. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou sobrecarregados pelos desafios que o mundo nos impõe. Se há uma lição a ser aprendida aqui, é que devemos manter nossa fé firme em Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias. Elias provou que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer coisa. E essa confiança deve nos mover para o próximo capítulo de nossas vidas, assim como Elias se moveu para os próximos desafios que Deus tinha para ele. Agora, com essa introdução poderosa à vida de Elias, podemos explorar os desafios que ele enfrentou em sua jornada profética. Afinal, a fé verdadeira não se manifesta apenas em momentos de calmaria, mas é forjada nas tempestades da vida, onde o Espírito Santo atua de maneira mais impressionante. Elias não era um profeta que se escondia das dificuldades. Ele foi chamado para enfrentar diretamente reis e nações, levando a mensagem de Deus em tempos de grande oposição.
Quando o mundo parecia estar dominado pelo pecado e pela idolatria, Elias se destacou como uma voz profética, desafiando as autoridades e trazendo a verdade à luz. Imagine o que é estar diante de um rei poderoso e dizer que Deus decretou uma seca sobre a terra. Elias não só fez isso, mas também demonstrou uma fé inabalável ao prever a gravidade dessa seca, que duraria anos, afetando toda a nação. Esse é o tipo de fé que move montanhas e que Deus espera de seus servos. A ousadia de Elias não parou por aí. Ele foi um profeta que correu riscos para cumprir o chamado de Deus. Um dos momentos mais icônicos de sua vida foi quando ele literalmente correu diante do carro do rei Acabe, demonstrando uma resistência física e espiritual que só poderia vir do Espírito Santo. Não era apenas uma corrida, mas uma manifestação do poder de Deus, que fortaleceu Elias em uma jornada que parecia impossível aos olhos humanos. Aqui, podemos aprender uma grande lição sobre a perseverança na fé. Quantas vezes somos desafiados a correr contra a maré, a seguir em frente quando tudo parece estar contra nós? Elias nos mostra que, com Deus, não há limites para o que podemos alcançar. Elias também enfrentou desafios que testaram sua obediência e confiança em Deus. Em um mundo onde a idolatria estava em alta, ele permaneceu fiel à palavra de Deus, sem se desviar para os caminhos fáceis que poderiam lhe trazer mais conforto. Ao confrontar reis e falsos profetas, Elias colocou sua própria vida em risco, mas nunca hesitou em cumprir sua missão. Ele sabia que sua salvação e vida eterna dependiam de sua obediência e lealdade a Deus, e esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Como estamos respondendo aos desafios que Deus coloca em nossas vidas? Estamos dispostos a arriscar tudo por nossa fé, assim como Elias? A vida de Elias é um lembrete de que os desafios proféticos não são apenas para testar nossa fé, mas também para nos fortalecer e nos preparar para o que está por vir. Cada confronto que Elias enfrentou o preparou para desafios ainda maiores, moldando-o em um homem de Deus cuja fé nunca vacilou, mesmo diante das adversidades mais intensas. Quando enfrentamos nossos próprios desafios, devemos lembrar que Deus está nos moldando, nos preparando para algo maior. É nesse processo que descobrimos a profundidade da nossa fé e a força que temos em Jesus Cristo. Os desafios que Elias enfrentou também serviram como testemunho do poder de Deus para aqueles ao seu redor. Imagine o impacto que suas profecias tiveram sobre o povo de Israel. Ao verem as palavras de Elias se cumprindo, não havia como negar a presença do Deus verdadeiro. Isso nos ensina sobre a importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Através de nossa perseverança, podemos ser testemunhas vivas da verdade da palavra de Deus, mostrando ao mundo que, com fé, nada é impossível. Elias não apenas profetizou, mas viveu suas profecias. Cada palavra que ele pronunciava era acompanhada por ações que demonstravam sua total confiança em Deus. Esse é um exemplo poderoso para todos nós. Não basta apenas falar sobre fé, precisamos vivê-la em nosso dia a dia. Assim como Elias demonstrou sua fé através de suas ações, somos chamados a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, deixando que nossas vidas sejam um reflexo do reino de Deus. Como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias? Talvez seja ajudando os necessitados, sendo uma luz em nosso ambiente de trabalho, ou simplesmente vivendo com integridade e verdade em tudo o que fazemos. A vida de Elias nos ensina que os desafios que enfrentamos têm um propósito maior. Deus usou cada um dos desafios de Elias para revelar seu poder e sua soberania sobre todas as coisas. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos hoje são oportunidades para que Deus mostre seu poder em nossas vidas. Quando olhamos para os desafios com essa perspectiva, podemos enfrentá-los com coragem e esperança, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Não importa quão grande seja o desafio, a verdade é que Deus é maior, e com Ele, podemos superar qualquer obstáculo. Agora que vimos como Elias enfrentou e superou desafios proféticos, podemos seguir para a próxima etapa de sua jornada, onde veremos como Deus proveu milagrosamente para ele em momentos de grande necessidade. Afinal, Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Elias foi um homem que conheceu a provisão divina de maneira singular. Em tempos de extrema escassez, quando o mundo ao seu redor sofria com a falta de alimentos e água,
Deus demonstrou seu cuidado de formas milagrosas. Imagine estar em um lugar deserto, sem recursos aparentes, e ainda assim ser sustentado dia após dia. Essa foi a realidade de Elias quando Deus enviou corvos para lhe trazer pão e carne, alimentando-o à beira do riacho de Querite. É uma imagem que nos lembra de que, quando confiamos em Deus, Ele sempre encontra uma maneira de prover, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis. A história de Elias e a viúva de Sarepta é outro exemplo poderoso da provisão divina. Em uma época de fome severa, onde todos lutavam pela sobrevivência, Elias foi enviado a uma viúva que mal tinha o suficiente para si e para seu filho. No entanto, ao obedecer à instrução de Deus e compartilhar o pouco que tinha, ela viu sua provisão se multiplicar milagrosamente. A farinha e o azeite não se esgotaram enquanto Elias esteve com ela. Esse é um exemplo claro de como a obediência e a fé podem abrir as portas para milagres em nossas vidas. Quando confiamos na palavra de Deus e seguimos sua direção, Ele cuida de nós de maneiras que vão além da nossa compreensão. O que podemos aprender dessa parte da jornada de Elias é que Deus nunca nos abandona em nossas necessidades. Mesmo quando tudo parece escasso, quando o mundo ao nosso redor está em crise, Deus tem o poder de suprir todas as nossas carências. Ele não está limitado pelas circunstâncias humanas. Quando nos rendemos a Ele e confiamos em seu plano, vemos a mão de Deus agindo de maneiras inesperadas. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Talvez seja no momento em que enfrentamos dificuldades financeiras ou crises pessoais. Nessas horas, devemos lembrar que Deus é nosso provedor, e Ele é capaz de fazer o impossível. Elias nos mostra que a provisão divina não é apenas material, mas também espiritual. Durante os períodos de solidão e incerteza, Deus não apenas alimentou seu corpo, mas também fortaleceu seu espírito. Ele foi sustentado não apenas pelo pão e pela carne que os corvos trouxeram, mas pela certeza de que Deus estava com ele. Isso nos ensina que, em nossos momentos de dificuldade, devemos buscar a presença de Deus, pois é nela que encontramos força e paz para continuar. A vida eterna e a salvação são promessas que Deus nos oferece, e é nelas que devemos colocar nossa esperança. A maneira como Deus cuidou de Elias também nos desafia a confiar plenamente em sua provisão, mesmo quando não vemos uma solução imediata. Elias poderia ter se desesperado ao ver a seca e a fome ao seu redor, mas ele escolheu confiar em Deus. Essa confiança foi recompensada com milagres que não só salvaram sua vida, mas também a vida daqueles que cruzaram seu caminho. Assim como Elias, somos chamados a manter nossa fé, mesmo quando os recursos parecem escassos. Devemos lembrar que o Espírito Santo está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos, independentemente das circunstâncias. O encontro de Elias com a viúva de Sarepta é um lembrete de que a provisão de Deus muitas vezes vem de onde menos esperamos. Deus usou uma mulher que, aos olhos do mundo, não tinha nada a oferecer. Isso nos ensina que Deus pode usar qualquer situação ou pessoa para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Às vezes, a resposta para nossas orações está onde menos imaginamos. É preciso estarmos abertos e atentos à direção de Deus, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Por fim, a provisão divina na vida de Elias nos mostra que Deus é fiel. Ele cumpriu suas promessas, sustentando o profeta em todos os momentos críticos de sua jornada. Essa fidelidade divina é algo em que podemos confiar em nossas vidas hoje. Mesmo quando enfrentamos desafios e provações, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, provendo o que precisamos para vencer. Ele nos chama a viver uma vida de fé, sabendo que Ele sempre cuidará de nós, assim como cuidou de Elias. E é com essa confiança que avançamos para a próxima fase da jornada de Elias, onde veremos um dos confrontos mais dramáticos de sua vida. Elias, em sua missão profética, enfrentou um dos momentos mais intensos e desafiadores de sua vida no Monte Carmelo. Foi ali que ele desafiou diretamente os profetas de Baal, numa demonstração pública do poder de Deus. Imagine o cenário: centenas de falsos profetas, um rei e seu povo, todos reunidos para testemunhar um confronto espiritual de proporções épicas. Elias, sozinho, contra um exército de opositores. Ele estava ciente dos riscos, mas sua fé em Deus era inabalável.
Esse confronto não era apenas sobre quem tinha o Deus mais forte, mas sobre provar ao povo de Israel que o Senhor é o único Deus verdadeiro. No auge do confronto, Elias propôs um teste, e ambos, ele e os profetas de Baal, preparariam um sacrifício e clamariam a seus deuses. Aquele que respondesse com fogo, provando seu poder, seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Enquanto os profetas de Baal gritavam, dançavam e até se cortavam em desespero, nada aconteceu. Elias, por outro lado, orou calmamente a Deus, com a confiança de que o Senhor responderia. E, de fato, Deus respondeu. O fogo desceu dos céus, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. Foi uma demonstração poderosa da presença de Deus, que não deixou dúvidas sobre sua soberania. Esse evento no Monte Carmelo nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Elias estava em desvantagem numérica e enfrentava uma multidão que havia se afastado dos caminhos de Deus. Ainda assim, ele não vacilou, pois sabia que o Espírito Santo estava com ele, guiando e fortalecendo cada passo. Essa é uma lição valiosa para todos nós. Quantas vezes nos sentimos sozinhos em nossas batalhas, achando que não temos forças para vencer? Elias nos mostra que, com fé em Deus, podemos superar qualquer desafio, não importa quão grande ele seja. O confronto no Monte Carmelo também destaca o poder da oração. A oração de Elias não foi longa ou elaborada, mas foi sincera e cheia de fé. Ele sabia que a resposta de Deus não dependia de palavras grandiosas, mas de um coração verdadeiramente voltado para Ele. Muitas vezes, podemos nos sentir tentados a complicar nossa comunicação com Deus, achando que precisamos de fórmulas especiais para que Ele nos ouça. No entanto, Elias nos lembra que o mais importante é a sinceridade de nossa fé e a confiança de que Deus nos ouve, independentemente de quão simples nossas palavras possam ser. Outro aspecto significativo desse evento é o exemplo de liderança que Elias demonstrou. Ele não apenas confrontou os profetas de Baal, mas também liderou o povo de Israel de volta à verdade. Após o fogo descer do céu, o povo se prostrou e declarou que o Senhor é Deus. Esse momento marcou uma mudança no coração de muitos, que foram impactados pela demonstração do poder divino. Elias não só provou que Deus é real, mas também guiou as pessoas de volta ao caminho da salvação. Isso nos lembra que, como seguidores de Jesus Cristo, também somos chamados a liderar e a influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. O que aconteceu no Monte Carmelo foi mais do que um simples milagre, foi uma renovação da fé em toda uma nação. Elias se levantou como um instrumento de Deus, mostrando que, mesmo em tempos de grande apostasia, o poder de Deus é supremo e inquestionável. Esse evento também nos desafia a refletir sobre como estamos lidando com os desafios de nossa própria fé. Estamos dispostos a nos colocar na linha de frente, a enfrentar os falsos deuses modernos que tentam nos afastar da verdade? A vida de Elias nos encoraja a ser firmes, a não ceder às pressões do mundo, mas a permanecer fiéis à palavra de Deus. Elias não buscava a glória pessoal, mas desejava que o nome de Deus fosse exaltado. E Deus honrou essa atitude. Quando colocamos a glória de Deus acima de nossos próprios interesses, vemos sua mão trabalhando de maneira poderosa em nossas vidas. A história de Elias no Monte Carmelo nos desafia a viver com essa mesma intensidade e dedicação, sabendo que, quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E assim, ao refletirmos sobre essa vitória de Elias, somos levados a pensar no próximo desafio que ele enfrentaria, pois a jornada de fé é contínua e cheia de novas batalhas. Após o dramático confronto no Monte Carmelo, onde Elias provou que o Senhor é o verdadeiro Deus, o próximo grande desafio foi o fim da seca que assolava Israel. A terra havia sofrido por 3 anos e meio sem chuva, e o povo estava desesperado. Elias, com a mesma fé inabalável que o havia guiado até aquele ponto, sabia que o tempo de Deus para a chuva havia chegado. No entanto, ele não simplesmente anunciou o fim da seca, ele orou fervorosamente, sabendo que o cumprimento da promessa de Deus também exigia ação de sua parte. Essa persistência em oração é um exemplo poderoso para todos nós. Mesmo quando recebemos uma promessa de Deus, é crucial continuarmos buscando, orando e acreditando.
Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e se prostrou, colocando o rosto entre os joelhos, em um ato de total submissão e humildade diante de Deus. Ele enviou seu servo 7 vezes para observar o horizonte em busca de qualquer sinal de chuva. A perseverança de Elias em oração reflete a determinação que devemos ter em nossa própria vida de fé. Quantas vezes desistimos antes de ver o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas? Elias nos ensina a continuar orando, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Deus está sempre trabalhando, e nossa fé deve ser inabalável, independentemente das circunstâncias. Finalmente, na 7ª vez, o servo de Elias avistou uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Para muitos, isso poderia parecer insignificante, mas para Elias, era o sinal que ele esperava. Ele sabia que Deus estava cumprindo sua promessa. Essa pequena nuvem era a prova de que algo grande estava por vir. Muitas vezes, as respostas de Deus começam de maneira pequena, quase imperceptível, mas são o prenúncio de grandes bênçãos. Isso nos ensina a não desprezar os pequenos começos, mas a reconhecer que Deus pode usar até o menor sinal para realizar algo extraordinário em nossas vidas. Quando Elias soube da nuvem, ele imediatamente enviou uma mensagem ao rei Acabe, dizendo-lhe para se preparar, pois a chuva estava a caminho. A confiança de Elias em Deus era tão grande que ele agiu com convicção, mesmo antes da chuva começar a cair. Essa confiança deve ser um modelo para nossa fé. Muitas vezes, Deus nos dá sinais de que algo está prestes a acontecer, e cabe a nós agir com fé, acreditando que Ele cumprirá suas promessas. Elias não esperou para ver a chuva começar, ele sabia que a palavra de Deus era suficiente para mover montanhas e trazer a chuva que o povo tanto necessitava. Logo depois, os céus se encheram de nuvens escuras, e uma tempestade torrencial desabou sobre a terra. A seca finalmente chegou ao fim, e o povo de Israel viu, mais uma vez, o poder de Deus em ação. Essa chuva não era apenas uma resposta física às orações de Elias, mas também um símbolo da renovação espiritual que estava acontecendo em Israel. Deus estava restaurando tanto a terra quanto os corações do povo. Essa história nos lembra que Deus não apenas supre nossas necessidades físicas, mas também deseja restaurar nossa vida espiritual. Quando colocamos nossa fé nele, ele traz cura e renovação em todas as áreas de nossa vida. O fim da seca foi um momento de grande triunfo, mas também uma prova da fidelidade de Deus. Ele havia prometido chuva, e ele cumpriu. Elias sabia que poderia confiar completamente em Deus, e essa confiança foi recompensada. Essa história nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos confiando em Deus para cumprir suas promessas em nossas vidas? Estamos dispostos a perseverar em oração, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras? A história de Elias nos mostra que a fé verdadeira não é apenas acreditar quando é fácil, mas manter nossa confiança em Deus, mesmo quando o caminho é longo e difícil. Agora que a seca chegou ao fim, a próxima fase da vida de Elias nos mostra que, mesmo após grandes vitórias, os desafios ainda podem surgir. Elias, que havia mostrado tanta coragem, logo enfrentaria um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Essa história continua a nos ensinar que, em nossa jornada de fé, sempre haverá altos e baixos, mas Deus permanece fiel em todos os momentos. Após o impressionante triunfo no Monte Carmelo e o fim da seca, Elias enfrentou um dos momentos mais desafiadores e vulneráveis de sua vida. Jezabel, a rainha impiedosa e devota seguidora de Baal, ficou furiosa ao saber da morte de seus profetas e jurou vingança contra Elias. Movido pelo medo, Elias fugiu para salvar sua vida. Aqui, vemos um lado de Elias que nos lembra que, apesar de sua grande fé e coragem, ele era humano, suscetível ao medo e ao desespero como qualquer um de nós. Essa experiência nos ensina que, mesmo os mais fortes na fé podem ter momentos de fraqueza, mas é importante lembrar que Deus nunca nos abandona. Em sua fuga, Elias se refugiou no deserto, onde, exausto e desanimado, chegou ao ponto de desejar a morte. Ele se sentiu sozinho, abandonado, e incapaz de continuar sua missão. Muitas vezes, na vida, podemos nos sentir como Elias, especialmente após grandes vitórias, quando o cansaço e as adversidades nos atingem com força. Nesses momentos, é fácil sentir que estamos sozinhos, que nossas lutas são em vão, e que não há mais esperança.
Contudo, é justamente nesses momentos que Deus se aproxima, oferecendo consolo e renovando nossas forças. No deserto, Deus enviou um anjo para cuidar de Elias, proporcionando-lhe comida e água, e permitindo que ele descansasse. Esse cuidado divino nos mostra que Deus está sempre atento às nossas necessidades, mesmo quando estamos no fundo do poço. Ele entende nossas fraquezas e está pronto para nos sustentar, mesmo quando pensamos em desistir. A vida de Elias nos ensina que, quando nos sentimos esgotados e sem esperança, devemos buscar refúgio em Deus, pois Ele é nossa força e nosso sustento. Não importa o quão difícil a jornada possa parecer, Deus sempre estará lá, oferecendo seu cuidado amoroso. Após ser fortalecido pelo anjo, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde ele buscou a presença de Deus. Esse período de busca e renovação espiritual é um lembrete de que, em tempos de crise, devemos nos voltar para Deus, buscando sua orientação e força. No Monte Horebe, Elias encontrou a Deus não em um grande vento, nem em um terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus se revela a nós de maneiras inesperadas, em momentos de silêncio e calma, quando estamos dispostos a ouvir sua voz em meio ao caos. A experiência de Elias no Monte Horebe nos desafia a encontrar tempo para nos retirarmos e ouvirmos a Deus, especialmente quando estamos sobrecarregados com os desafios da vida. Deus não espera que carreguemos nossos fardos sozinhos, Ele nos convida a trazer nossas preocupações a Ele, a buscar sua paz que excede todo entendimento. Assim como Elias encontrou renovação espiritual no Monte Horebe, também somos chamados a encontrar momentos de quietude na presença de Deus, onde podemos ser renovados e revigorados pelo Espírito Santo. O que é particularmente encorajador sobre a jornada de Elias é que, mesmo em seu momento de maior fraqueza, Deus não o repreendeu por seu medo ou desânimo. Em vez disso, Deus o encontrou onde ele estava, oferecendo-lhe a força necessária para continuar. Isso nos lembra que Deus é compassivo e compreensivo, conhecendo nossos limites e nos sustentando quando mais precisamos. Elias foi chamado a seguir em frente, a continuar sua missão, não porque ele era forte em si mesmo, mas porque Deus o estava fortalecendo. Essa é uma lição poderosa para todos nós, lembrando-nos que nossa força vem do Senhor. Enquanto refletimos sobre essa fase da vida de Elias, vemos que, após esses momentos de renovação, ele estava preparado para cumprir a próxima missão que Deus tinha para ele. Mesmo após grandes vitórias, podemos enfrentar momentos de profunda vulnerabilidade, mas é justamente nessas ocasiões que Deus nos prepara para o que está por vir. E assim, a história de Elias nos leva à próxima etapa, onde ele seria instruído por Deus para anotar novos líderes e continuar a missão divina. Após os momentos de profundo desânimo e renovação espiritual no Monte Horebe, Elias recebeu uma nova missão de Deus, uma tarefa que sinalizava a continuidade de seu plano para Israel. Deus instruiu Elias a ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel, e Eliseu como seu próprio sucessor. Esse momento marca um ponto crucial na vida de Elias, onde ele deixa de ser apenas o profeta solitário que confrontava reis e nações, para se tornar um mentor, preparando a próxima geração para continuar a obra de Deus. Essa passagem nos ensina sobre a importância da liderança espiritual e do discipulado, mostrando que o trabalho de Deus continua, mesmo quando nossos dias estão contados. A escolha de Eliseu como sucessor de Elias é especialmente significativa. Eliseu era um homem comum, trabalhando nos campos quando foi chamado por Elias. No entanto, ele deixou tudo para seguir o profeta, demonstrando uma fé e obediência extraordinárias. Isso nos lembra que Deus não escolhe aqueles que já estão preparados, mas prepara aqueles que Ele escolhe. A decisão de Eliseu de seguir Elias é um exemplo poderoso de como devemos estar dispostos a abandonar nossas próprias ambições e seguir o chamado de Deus, confiando que Ele tem um plano maior para nossas vidas. Quantas vezes Deus nos chama para uma missão, e hesitamos por medo ou dúvida? A vida de Eliseu nos desafia a responder ao chamado com coragem e determinação. O ato de ungir novos líderes também reflete a visão de Deus para o futuro. Elias sabia que sua missão estava chegando ao fim, mas ele não se apegou ao seu papel. Em vez disso, ele seguiu fielmente as instruções de Deus, preparando o caminho para aqueles que viriam depois dele. Isso nos ensina sobre a importância de deixar um legado, de investir em outros para que o reino de Deus continue a crescer e prosperar.
Como estamos preparando a próxima geração? Estamos investindo tempo e recursos para garantir que a obra de Deus continue? Elias nos mostra que parte do nosso chamado é preparar aqueles que virão após nós, para que eles possam continuar o que começamos. A relação entre Elias e Eliseu também é um exemplo de mentoria espiritual. Elias não apenas chamou Eliseu para segui-lo, mas também o treinou e preparou para o momento em que ele assumiria seu manto. Esse relacionamento de mentoria é crucial na vida cristã, onde aqueles que estão mais adiantados na fé devem orientar e discipular os que estão começando. Elias não guardou seu conhecimento e experiência para si, mas compartilhou com Eliseu, assegurando que ele estivesse preparado para a tarefa que estava por vir. Isso nos desafia a ser mentores para outros, compartilhando nossa sabedoria e experiência, e ajudando-os a crescer em sua caminhada com Deus. Deus sempre tem um plano, mesmo quando não podemos vê-lo claramente. Para Elias, a missão de ungir novos líderes e preparar Eliseu foi um ato de fé, confiando que Deus sabia o que era melhor para Israel. Essa confiança em Deus é algo que todos devemos cultivar em nossas vidas. Muitas vezes, podemos não entender completamente o que Deus está fazendo, mas, como Elias, somos chamados a obedecer e confiar que Ele está no controle. E, assim como Deus estava preparando um novo capítulo na história de Israel, Ele também está escrevendo novas páginas em nossas vidas, nos chamando para participar de sua obra de maneiras que talvez ainda não compreendamos completamente. A missão final de Elias não foi apenas sobre a transição de liderança, mas também sobre a continuação da obra de Deus. Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas ele não se concentrou nisso. Em vez disso, ele continuou a servir fielmente, sabendo que o reino de Deus é eterno e que sua obra nunca termina. Isso nos desafia a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que nossas vidas são parte de algo muito maior do que nós mesmos. Elias nos mostra que, até o fim, devemos estar comprometidos com a missão que Deus nos deu, preparando o caminho para aqueles que continuarão depois de nós. Agora que Elias completou sua última missão, sua jornada está prestes a culminar em um dos eventos mais extraordinários da história bíblica, sua ascensão ao céu em uma carruagem de fogo. Essa transição, de um servo fiel na terra para uma gloriosa entrada no céu, nos lembra que Deus honra aqueles que o servem até o fim. E assim, seguimos para o desfecho épico da vida de Elias. O desfecho da vida de Elias na terra é um dos eventos mais extraordinários e simbólicos da Bíblia. Após cumprir sua missão e preparar Eliseu como seu sucessor, Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, sem experimentar a morte. Essa ascensão foi um sinal claro do favor e da honra de Deus sobre a vida de Elias, confirmando que ele havia cumprido fielmente o propósito divino para sua vida. Imagine a cena e Elias e Eliseu caminhando juntos, quando, de repente, o céu se abre e uma carruagem flamejante desce, separando os dois. É uma imagem poderosa que nos lembra que aqueles que servem a Deus com fidelidade têm uma recompensa eterna. A ascensão de Elias é um evento que transcende o tempo, nos apontando para a promessa de vida eterna em Jesus Cristo. Assim como Elias foi levado diretamente para o céu, nós também somos chamados a viver com a expectativa de que, um dia, seremos reunidos com Deus na glória eterna. Isso nos desafia a viver nossas vidas aqui na terra com a consciência de que este mundo é temporário e que nosso verdadeiro lar é o céu. A história de Elias nos encoraja a perseverar na fé, sabendo que, ao final de nossa jornada, há uma recompensa aguardando aqueles que permanecem fiéis ao chamado de Deus. Para Eliseu, que testemunhou a ascensão de Elias, esse evento marcou o início de uma nova fase em sua vida e ministério. Ele recebeu o manto de Elias, um símbolo de que o espírito e a missão de Elias agora repousavam sobre ele. Isso nos ensina sobre a continuidade da obra de Deus. Mesmo quando um grande líder ou profeta parte, Deus sempre levanta outros para continuar a missão. Eliseu não só herdou o manto, mas também uma porção dobrada do espírito de Elias, indicando que Deus sempre provê mais do que o suficiente para aqueles que Ele chama. Essa transição nos desafia a sermos dignos de receber e continuar o legado de fé que nos foi transmitido. A carruagem de fogo que levou Elias ao céu é um símbolo de poder e glória divina. Ela nos lembra que Deus é soberano e que Ele pode intervir na história de maneiras que estão além da compreensão humana. Esse evento milagroso não só confirmou o ministério de Elias, mas também fortaleceu a fé de Eliseu e de todos que ouviram sobre ele.
em nossa própria vida, podemos não ser levados ao céu em uma carruagem de fogo, mas somos constantemente convidados a experimentar a presença de Deus de maneiras poderosas e transformadoras. O desafio é estarmos atentos e abertos para perceber as manifestações da glória de Deus ao nosso redor. Elias foi um dos poucos personagens bíblicos que não experimentou a morte, sendo diretamente levado para o céu. Isso nos lembra que Deus tem o controle absoluto sobre a vida e a morte, e que Ele prepara um lugar especial para aqueles que o seguem fielmente. A ascensão de Elias também nos aponta para a futura ascensão de Jesus Cristo, que, após sua ressurreição, foi elevado ao céu diante dos olhos de seus discípulos. Ambos os eventos nos ensinam sobre a esperança da ressurreição e da vida eterna. Como cristãos, vivemos com a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida na presença de Deus. Esse momento de transição também simboliza o cumprimento do propósito divino na vida de Elias. Ele havia cumprido sua missão na terra, e agora estava sendo chamado para a eternidade. Isso nos desafia a refletir sobre o propósito de nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com o chamado de Deus? Estamos prontos para responder ao chamado final, quando Deus nos chamar para estar com Ele na glória eterna? A história de Elias nos inspira a viver com propósito, a servir fielmente e a esperar com esperança o dia em que nos reuniremos com Deus no céu. A ascensão de Elias é um final glorioso para uma vida de fé e serviço a Deus. No entanto, também marca o início de uma nova era, com Eliseu assumindo o manto de profeta e continuando a obra de Deus em Israel. Isso nos lembra que a obra de Deus nunca termina, Ele sempre tem um plano em movimento, e somos todos parte desse plano. E assim, enquanto refletimos sobre a vida de Elias e sua gloriosa ascensão, somos inspirados a seguir nosso próprio caminho de fé, confiando que, um dia, também seremos recebidos na glória de Deus. Ao olhar para a vida de Elias, somos desafiados a aplicar em nossa própria jornada as lições que ele nos deixou. A fé inabalável, a coragem de enfrentar desafios gigantescos e a confiança em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, são exemplos poderosos de como devemos viver. Mas e você? Como tem sido sua caminhada de fé? Você está preparado para enfrentar os desafios que o mundo impõe ou ainda hesita em confiar plenamente no plano que Deus tem para a sua vida? Elias nos mostrou que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, somos capazes de realizar o impossível. Mas essa não é uma tarefa fácil, e muitas vezes podemos nos sentir desencorajados ou até mesmo derrotados. No entanto, assim como Deus esteve ao lado de Elias em cada momento de sua jornada, Ele também está ao seu lado, pronto para renovar suas forças e guiá-lo pelo caminho da fé. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo, confiar que Deus tem um plano perfeito para você, e estar disposto a segui-lo, independentemente das circunstâncias. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar vivendo a vida de forma rotineira ou vai se aprofundar na sua fé, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e fortalecendo sua relação com Deus? A decisão está em suas mãos, e o primeiro passo pode ser o mais importante de sua vida. Lembre-se, Deus honra aqueles que o honram, e a recompensa por viver uma vida de fé é imensurável. Se essa mensagem tocou seu coração, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo sobre a palavra de Deus, fortalecendo sua fé e descobrindo como viver de acordo com o propósito que Deus tem para você. Não deixe essa oportunidade passar. Nós juntos podemos crescer em conhecimento, fé e em nosso relacionamento com Deus. O céu é o limite, e a jornada só está começando.